O silêncio mortal cai como um soco no peito. Ele te força a encarar aquilo que você tenta ignorar o dia todo. O medo, a fraqueza, a dúvida que vive escondida dentro de você. O mundo insiste em te derrubar, em testar cada limite. Mas há algo que ninguém pode tocar. Uma força que nasce no instante em que você percebe que a sua sobrevivência emocional depende apenas de você. É nesse momento que a verdadeira invulnerabilidade começa. Silenciosa, quase invisível, mas mais poderosa do que qualquer proteção externa que você possa ter. O peso da rotina, das perdas e das traições se acumula sem aviso. Cada gesto automático, cada emoção reprimida, cada impulso que você cede, deixa pequenas fissuras dentro de você. Mas o que poucos percebem é que essas sombras, quando encaradas de frente, se tornam ferramentas de fortalecimento. Cada medo sentido sem ceder, cada raiva contida e compreendida, cada impulso controlado, reforça silenciosamente a fortaleza que ninguém pode destruir. Então, de repente, o mundo se revela ainda mais cruel. Pessoas desaparecem sem explicação. Oportunidades que pareciam certas evaporam, e tudo que você achava sólido se desfaz. Mas a revelação é brutal. A força não está no que você mantém fora, mas no que consegue preservar dentro de si mesmo. É a dor consciente que molda, a queda que ensina, o vazio que mostra quem você realmente é. O mundo exterior não tem poder sobre você, a menos que você permita. No coração desse caos silencioso, algo surpreendente acontece. O medo se transforma em mapa, a dor em guia, e cada sombra enfrentada constrói camadas invisíveis de força. Cada desafio vencido, cada impulso controlado, cada instante em que você permanece firme, mesmo sozinho, adiciona tijolos a uma fortaleza interna que nenhum choque externo consegue abalar. Você descobre, enfim, que mesmo quando tudo parece perdido, há um núcleo dentro de você que permanece intacto, sólido e inabalável. Se você sente essa força silenciosa crescendo dentro de si, observe-a. Permita-se retornar a esse espaço sempre que precisar, absorvendo o que fortalece e ignorando o que corrói. As paredes ao seu redor parecem se fechar. Cada olhar do mundo, cada comentário não dito, cada cobrança que chega como punhal, acumula-se em silêncio, pressionando seu peito até que respirar pareça um esforço consciente. A expectativa dos outros é uma sombra invisível, esmagadora, capaz de dobrar até mesmo os mais fortes. Você sente essa pressão, não porque ela exista de fato, mas porque permitiu que moldasse sua percepção, criando prisões internas que só você pode abrir. Enquanto caminha por esse corredor de tensão, percebe que cada falha, cada deslize, cada momento de fraqueza é amplificado na sua própria mente. A raiva, a frustração, o desconforto que surgem parecem vir de fora, mas são ecos do seu próprio julgamento, daquilo que ainda não conseguiu dominar. Dominar seu interior significa permanecer firme mesmo quando o mundo e você mesmo insistem em te derrubar. Cada decisão silenciosa de resistir fortalece algo invisível, que cresce mesmo quando ninguém observa. O mundo parece pesado demais. Pessoas desaparecem sem explicação, oportunidades evaporam como fumaça, e tudo que você achava sólido desmorona. Mas há algo que ninguém pode tocar. A base que você construiu, silenciosa, firme, inabalável. A expectativa dos outros deixa de ser prisão quando você percebe que só existe poder sobre você se você permitir. Cada perda, cada frustração, cada momento de desamparo se transforma em treino silencioso, moldando a força que você carrega em segredo. Visualize-se atravessando um espaço sombrio, cada passo ecoando como lembrança do peso que carrega. As sombras da dúvida e do julgamento sussurram, mas você continua firme. Cada passo, cada respiração consciente, cada instante de resistência constrói algo que ninguém pode quebrar. Você percebe que as expectativas do mundo só têm poder se você lhes der permissão, e a escolha, silenciosa e poderosa, é sua. Existe um lugar dentro de você que poucos ousam visitar, um abismo silencioso, onde os seus medos mais íntimos esperam. Não são os perigos do mundo lá fora que corroem sua força, mas o que você guarda em segredo. Dúvidas, arrependimentos, a sensação de insuficiência.
Cada vez que você tenta ignorar essa sombra, ela cresce, esperando o momento exato de revelar sua presença e testar sua resistência. Caminhar por esse espaço é desconfortável. Cada passo ecoa com o peso do que você teme admitir, que falhar é humano, que errar é inevitável, que o controle nunca é completo. Mas há uma diferença crucial entre quem se perde nesse abismo e quem aprende com ele. A consciência de que a verdadeira força se revela quando você encara a própria vulnerabilidade sem se render. É ali, nesse silêncio perturbador, que você decide se será governado pelo medo ou pela consciência firme do seu próprio núcleo. O mundo exterior pode tentar te esmagar com decepções e traições, mas o abismo interno exige disciplina ainda maior. Cada emoção reprimida, cada impulso ignorado, cada pensamento que você observa sem se deixar dominar, é um treino invisível para a fortaleza que cresce dentro de você. E é nesse espaço de dor e reflexão que você descobre algo inquietante. O medo não desaparece, ele apenas se transforma em mapa para quem sabe caminhar com olhos abertos. Visualize-se agora à beira do abismo, sentindo o frio da incerteza e o peso da consciência. As sombras internas sussurram com insistência, tentam convencê-lo a recuar, a ceder, mas você permanece firme, respirando cada sombra, absorvendo cada desconforto e transformando essa energia em algo sólido. Cada instante de resistência fortalece um núcleo invisível, que ninguém, nem mesmo você nos momentos mais frágeis, pode destruir. O abismo não é inimigo, é mestre silencioso. Ele não vem para destruir, mas para revelar onde sua força ainda precisa ser conquistada. E a cada passo que você dá, cada emoção observada, cada impulso controlado, você constrói uma presença que permanece inteira, mesmo quando o mundo parece desmoronar ao seu redor. A raiva é uma chama silenciosa que arde sem aviso. Ela surge de repente, sem culpa aparente, e tenta dominar cada pensamento, cada gesto, cada impulso. No fundo, você sabe que ceder a ela seria se entregar a algo externo, uma força que não lhe pertence. Mas a tentação é irresistível porque ela promete poder, controle, justiça. É nesse instante que a verdadeira prova começa. Resistir ou ser consumido? Respire. Sinta a energia queimando, sem se render, sem permitir que ela dite seus passos. A raiva, quando observada, se torna um espelho, não do mundo, mas de você mesmo. Ela revela fraquezas que você ainda carrega, desejos que ainda alimenta, feridas que ainda sangram. Cada momento de resistência, cada instante em que você mantém a calma apesar do impulso, fortalece algo invisível. Essa é a essência do domínio interno. Transformar força bruta em consciência silenciosa, transformando o perigo em alicerce. O mundo externo parece provocar incessantemente. Pessoas, circunstâncias, injustiças, tudo conspira para despertar a fúria e fazer você ceder. Mas cada ataque, cada provocação, é uma oportunidade silenciosa de reforçar a fortaleza. O choque real não está na raiva em si, mas na decisão de não se perder em sua intensidade, de permanecer firme e íntegro. Visualize agora suas mãos cerradas, o corpo tenso, a mente lutando entre ceder e permanecer intacto. Cada respiração consciente é um tijolo na construção de algo que ninguém pode tocar. A raiva não desaparece. Ela se transforma, se torna combustível para o domínio interno, para a presença absoluta de quem sabe que o controle verdadeiro não está fora, mas dentro de si. E quando tudo parece prestes a explodir, você percebe algo essencial. O inimigo mais perigoso nunca é externo, está sempre dentro, naquilo que você ainda não consegue observar sem julgamento. Cada emoção intensa, quando enfrentada com consciência, não destrói, fortalece. Cada impulso contido, cada sombra observada, cada instante de resistência
constrói uma presença silenciosa, sólida e inabalável. O medo se aproxima sem aviso. Ele não grita, sussurra. Sussurra dúvidas, lembranças de fracassos passados, imagens do que pode dar errado. Cada sombra na sua mente parece mais pesada do que qualquer ameaça externa. Você sente o coração apertar, as mãos suarem, a mente girar em círculos invisíveis. O mundo parece maior, mais cruel, mais impiedoso, mas, na verdade, o verdadeiro perigo está aqui dentro, nas portas que você ainda não ousou abrir. Respire fundo. Observe o medo sem fugir. Não há vergonha em senti-lo. O erro é permitir que ele dite seus passos. Cada vez que você enfrenta essa sombra, mesmo que hesitante, cada vez que escolhe agir apesar da ansiedade, você fortalece algo invisível. É o núcleo silencioso que cresce quando ninguém observa, a fortaleza interna que ninguém pode destruir. O medo tenta enganar você, mostrando cenários que talvez nunca aconteçam, amplificando inseguranças, criando prisões mentais que existem apenas porque você as aceita. Mas a consciência é uma lâmina afiada. Ela corta a ilusão, revelando que o mundo não é o inimigo. Você é o guardião da própria mente. Cada decisão consciente de avançar, mesmo tremendo por dentro, constrói uma força que transcende qualquer ameaça externa. Visualize-se agora caminhando por um corredor escuro. Passos incertos, sombras de dúvida dançando nas paredes. Cada hesitação é registrada, mas não permite recuo. Cada respiração profunda é um martelo silencioso consolidando resistência, convertendo o pavor em controle. Você percebe que não precisa destruir o medo, apenas reconhecê-lo, aceitá-lo e atravessá-lo com presença absoluta. E, no instante em que entende isso, algo muda. O medo não desaparece, mas perde o poder de paralisá-lo. Ele se torna parte da estrutura que você ergue dentro de si. Um lembrete de que a força verdadeira não depende da ausência de medo, mas da capacidade de caminhar, mesmo quando ele está lá. Cada sombra enfrentada, cada dúvida observada sem ceder, cada impulso contido, reforça a base invisível da sua invulnerabilidade silenciosa. A dor chega sem avisar. Ela não pede licença, não escolhe momento. Ela se infiltra, silenciosa, rasteira, penetrando no que você achava sólido, testando cada camada do seu ser. Perdas, traições, fracassos, cada uma delas deixa cicatrizes que ninguém vê, mas que moldam algo mais profundo. É aqui, no vazio deixado por aquilo que se foi, que a força silenciosa começa a se consolidar. Respire e sinta cada ferida. Não tente ignorar, não tente mascarar. A dor é um professor silencioso, mostrando onde sua resistência ainda é frágil, onde sua consciência ainda vacila. Cada lágrima, cada aperto no peito, cada lembrança que incomoda, é combustível para o núcleo invisível que cresce dentro de você. Aquilo que não te destrói, constrói. E cada desafio, cada perda, cada ferida não curada é um tijolo na fortaleza que ninguém pode atingir. O mundo parece decidido a te provar, a empurrar você contra limites que você nem sabia existir. Mas a revelação silenciosa é esta: a verdadeira invulnerabilidade não vem da ausência de dor, mas da habilidade de atravessá-la sem se perder. Cada momento de resistência, cada instante em que você se mantém inteiro apesar da perda, reforça a base invisível da sua força. Visualize agora o espaço onde você esteve quebrado, os ecos de frustrações e traumas ressoando como sombras ao redor. Cada passo consciente através dessa dor transforma a percepção da sua própria vulnerabilidade em presença absoluta. Você percebe que não precisa apagar a ferida, basta permitir que ela se torne parte da construção silenciosa de quem você é. E quando finalmente entende isso, algo muda na profundidade do ser. A dor deixa de ser inimiga. Ela se torna referência, mapa, teste silencioso que indica o crescimento que está acontecendo, mesmo quando ninguém observa. Cada perda enfrentada, cada ferida observada, cada sofrimento absorvido sem ceder,
fortalece a presença invisível e inabalável que cresce dentro de você, tijolo por tijolo, instante por instante. A solidão não chega anunciada. Ela se instala silenciosa, preenchendo espaços que você nem sabia estarem vazios. Não é apenas ausência de pessoas, é ausência de respostas, de certezas, de controle. Cada pensamento não compartilhado, cada emoção não expressa, cada desejo contido ecoa no vazio, testando a resistência do seu interior. É nesse espaço que a mente tenta se convencer de que está fraca, que não há apoio, que você não consegue sozinho. Mas a verdade cruel e libertadora é que ninguém pode ser sua âncora, além de você mesmo. Cada momento de solidão é um espelho, revelando onde você ainda depende do externo para validar força, coragem e decisão. Permitir-se atravessar esse vazio é forjar presença interna, uma força silenciosa que cresce sem testemunhas, inabalável e invisível. É aqui que a invulnerabilidade deixa de ser teoria. Ela se transforma em prática, tijolo por tijolo, respiração por respiração. O mundo continua testando, oferecendo a ilusão de apoio que muitas vezes não chega. Pessoas desaparecem, promessas não são cumpridas, expectativas são quebradas. Cada ausência é uma oportunidade de perceber que você sempre teve tudo dentro de si. A solidão, quando enfrentada com consciência, não é condenação, é campo de treinamento. Cada instante que você se mantém íntegro, mesmo sem ninguém para validar, fortalece uma presença que nenhum choque externo pode abalar. Visualize-se agora em um espaço amplo e silencioso, cercado por ecos de ausência. Cada passo que você dá nesse espaço é um ato de autonomia. Cada respiração consciente é um tijolo na construção de algo invisível, mas sólido. Você percebe que não precisa preencher o vazio com qualquer coisa ou qualquer pessoa. Basta permitir que ele mostre onde sua força ainda pode crescer. E quando entende isso, a solidão deixa de ser ameaça. Ela se torna mestre silenciosa, mostrando que a verdadeira força nunca depende do externo. Cada instante vivido sozinho, cada emoção observada, sem ceder à carência, cada decisão consciente fortalece um núcleo invisível que cresce dentro de você, silencioso, impenetrável e inabalável. O mundo observa você, julga cada gesto, cada expressão, cada escolha. E na maioria das vezes, esses olhares carregam expectativas invisíveis, padrões que não são seus. A pressão para parecer forte, competente, inteiro, consome silenciosamente, criando uma máscara que você veste todos os dias. Mas o verdadeiro teste não está no que os outros veem, está naquilo que você sustenta quando ninguém observa. Cada sorriso forçado, cada palavra medida, cada gesto calculado é combustível para a ilusão. O mundo reconhece a aparência, mas a força invisível se constrói nos momentos em que ninguém nota. Dominar seu interior significa permanecer íntegro, não porque alguém esteja assistindo, mas porque você reconhece seu próprio valor, mesmo sem aplausos. Observe agora as interações diárias. Elogios que parecem vazios, críticas que queimam, olhares que pesam. Tudo é tentativa de manipulação, pressão silenciosa para que você se torne aquilo que esperam. Mas o núcleo interno não responde a isso. Cada instante que você permanece consciente, controlando reação e emoção, constrói uma presença que ninguém pode tocar. O mundo exterior tenta deformar você, mas sua força cresce exatamente onde não há reconhecimento, exatamente onde ninguém vê. Visualize-se agora caminhando em meio a multidões, cada rosto desconhecido carregando julgamentos invisíveis, cada gesto dos outros tentando perturbar seu equilíbrio, mas você permanece imóvel por dentro, respirando com calma, absorvendo a pressão sem ceder, transformando a ilusão de controle alheio em combustível para sua própria solidez.
Cada passo consciente, cada silêncio deliberado, cada observação sem reação fortalece a base invisível do seu ser. E quando compreende isso, percebe que a verdadeira liberdade não está em ser reconhecido, mas em não depender da validação externa para manter-se inteiro. Cada tentativa de manipulação, cada expectativa externa ignorada conscientemente, cada instante de presença, reforça o núcleo invisível que cresce dentro de você, silencioso, sólido e inabalável. Traição é como uma lâmina silenciosa que corta onde menos se espera. Amigos que se afastam, promessas quebradas, confiança desperdiçada, tudo chega sem aviso, penetrando em sua rotina e deixando marcas que ninguém vê. A dor não está apenas no ato, mas na percepção de que você confiou, de que se expôs, de que esperou algo que nunca viria. É nesse momento que a fragilidade surge, desafiando a força que você construiu até agora. Respire. Sinta o impacto sem se deixar dominar. Cada traição revela mais sobre você do que sobre quem falhou. Ela mostra onde ainda existe apego, onde sua consciência pode vacilar, onde você ainda depende de reconhecimento e justiça externa. O poder real não está em punir quem traiu, mas em manter-se íntegro e imperturbável, absorvendo a experiência como treino silencioso, tijolo por tijolo, para a fortaleza invisível dentro de você. O mundo insiste em testar seu equilíbrio. A injustiça e a decepção são inevitáveis, mas o núcleo interno que cresce em silêncio não pode ser atingido. Cada momento em que você observa a dor, mas não se deixa consumir, cada instante em que respira e permanece firme, transforma a frustração em alicerce. É nesse silêncio que a força se consolida, invisível, mas real. Visualize agora as faces de quem decepcionou, os gestos que indicam abandono, os sussurros que tentam corroer sua calma. Tudo isso existe apenas para revelar a diferença entre aqueles que se deixam levar e aqueles que permanecem inteiros. Cada passo consciente, cada emoção absorvida sem reação, cada decisão de permanecer firme diante da traição fortalece o núcleo interno que ninguém pode tocar. E quando entende isso, percebe algo profundo. As decepções não são inimigas, mas sinais de que sua fortaleza cresce exatamente onde os outros tentam quebrá-la. Cada perda, cada traição observada sem ceder à raiva ou ao desespero, cada instante de resistência constrói uma presença invisível, sólida e inabalável, capaz de atravessar qualquer tormenta externa. A incerteza chega como neblina silenciosa, envolvendo cada pensamento, cada decisão, cada expectativa. Você sente o coração acelerar, a mente girar em círculos invisíveis, buscando respostas que talvez nunca venham. O mundo é imprevisível e o desconhecido parece conspirar para revelar suas fragilidades. Mas há algo que ninguém pode tirar: a consciência de que a força verdadeira se constrói no controle do que está dentro de você, não no que muda lá fora. Respire fundo. Observe a ansiedade que surge, sem se identificar com ela. Cada pensamento inquieto, cada medo do amanhã, cada tentativa de antecipar o que ainda não existe é uma oportunidade para treinar presença. A mente que aprende a permanecer calma diante da incerteza cria uma fortaleza invisível, sólida, que nem mesmo o caos externo pode abalar. O mundo testa incessantemente sua paciência, empurrando situações que fogem ao seu controle. Mas o núcleo interno cresce exatamente onde você escolhe não se perder. Cada momento em que você percebe a ansiedade, mas a observa sem reagir, cada instante em que aceita o desconhecido sem se desesperar, é um passo para se tornar inabalável. Visualize-se atravessando uma ponte suspensa sobre um abismo invisível. Cada passo tremendo com a dúvida, cada respiração consciente transformando o medo em presença.
As sombras da ansiedade tentam envolver você, sussurrando cenários impossíveis, mas você permanece firme, respirando, observando, transformando cada instante de tensão em alicerce da sua força invisível. E quando compreende isso, percebe algo essencial. Não é a ausência de incerteza que cria a invulnerabilidade, mas a habilidade de permanecer íntegro, mesmo quando nada é certo. Cada momento de ansiedade dominado, cada incerteza enfrentada sem ceder, cada instante de presença reforça a base invisível que cresce silenciosa dentro de você, sólida, silenciosa e inabalável. O silêncio não é vazio. Ele pesa, ecoa, observa. Em meio ao barulho do mundo, ele surge como teste. Você permanece calmo ou se deixa arrastar pelas vozes externas? Cada palavra desnecessária, cada reação impulsiva, cada conflito evitável é uma oportunidade de fortalecer o núcleo invisível que cresce dentro de você. A verdadeira força não grita, ela se mantém firme, silenciosa, intacta. Respire. Sinta o peso do silêncio envolvendo cada pensamento. Ele revela o que é realmente seu e o que é imposto pelo mundo. Cada instante em que você escolhe observar em vez de reagir, refletir em vez de falar, permanecer íntegro em vez de ceder à provocação, é um tijolo a mais na construção da presença interna que ninguém pode tocar. A paciência é irmã do silêncio. Ela não se mostra em ações grandiosas, mas nos momentos em que você espera sem ansiedade, quando encara o mundo sem pressa, sem se deixar enganar por urgências que não lhe pertencem. Cada prova que o mundo apresenta, cada desafio que insiste em pressionar, é enfrentado com calma, transformando a resistência invisível em força sólida. Visualize-se agora sentado em um espaço calmo, cercado pelo caos que segue acontecendo lá fora. Cada som, cada pressão, cada expectativa é absorvida sem reação, cada respiração consciente reforça a estabilidade que cresce dentro de você. O silêncio se torna aliado, a paciência se torna poder e a presença interna se consolida, invisível, mas inabalável. E quando percebe isso, entende algo profundo. O verdadeiro poder não está naquilo que você consegue controlar fora, mas naquilo que mantém firme dentro de si. Cada instante de silêncio, cada momento de paciência, cada observação consciente transforma a presença interna em algo que nem o tempo, nem o mundo podem abalar. O mundo observa, opina, critica. Cada passo seu é medido, cada escolha sua analisada, cada gesto avaliado por padrões que não são seus. A rejeição vem em silêncio, como uma sombra que se aproxima, sem aviso, e tenta corroer o núcleo que você construiu. Mas aqui está a verdade que poucos reconhecem. O julgamento alheio só tem poder se você permitir. Respire, sinta a pressão, a expectativa, a tentativa de moldar você. E, ainda assim, permaneça firme. Cada vez que você observa a crítica sem se curvar, cada instante em que mantém seu caminho apesar da desaprovação, cada momento em que escolhe não reagir ao que não lhe pertence, fortalece algo invisível dentro de você. O poder real está em não ceder, em permanecer íntegro quando todos esperam que você se dobre. A rejeição é um teste silencioso da sua autonomia. Ela revela onde ainda existe dependência da aprovação externa, onde a mente busca conforto em olhares ou palavras que não valem nada. Mas cada instante de resistência transforma essa pressão em alicerce. Cada crítica absorvida sem reação constrói uma presença interna que cresce sem ser vista. Visualize-se agora em meio a uma plateia invisível de julgamentos. Cada olhar e palavra tentam inclinar você, tentando quebrar sua estabilidade. Mas você permanece intacto, respirando, observando, aceitando o que é externo sem permitir que toque o que é seu. Cada decisão consciente de não ceder, cada momento de presença absoluta diante da rejeição, reforça o núcleo invisível que cresce dentro de você, sólido, silencioso e inabalável.
E quando percebe isso, compreende algo profundo. Não é a aprovação ou a rejeição que define sua força, mas a capacidade de permanecer inteiro apesar delas. Cada julgamento ignorado, cada desaprovação enfrentada sem vacilar, cada instante de resiliência reforça a presença invisível que ninguém pode abalar. A verdadeira liberdade nasce do que ninguém pode tirar: sua própria autonomia emocional. O mundo oferece opiniões, expectativas, oportunidades e ameaças, mas nada disso pode atingir a força que cresce silenciosa dentro de você, se você escolher não depender do externo. Cada decisão tomada sem buscar aprovação, cada emoção sentida sem precisar de validação, cada escolha feita com consciência plena constrói a base de quem você realmente é. Respire. Sinta o peso da autossuficiência se assentando em cada camada do seu ser. Não é sobre se isolar, mas sobre reconhecer que a força interna não precisa de eco para existir. Quando você percebe que sua integridade não depende de aplausos, aceitação ou reconhecimento, entende que o poder verdadeiro está em permanecer inteiro, independente das circunstâncias. O mundo tenta distraí-lo, oferecendo recompensas fáceis, reconhecimento ilusório, atalhos que prometem segurança, mas corroem o núcleo invisível. Cada vez que você escolhe resistir a essas tentações, cada vez que prefere caminhar sozinho na direção do que fortalece, você ergue uma fortaleza que ninguém pode invadir. Essa autossuficiência não é arrogância, é presença silenciosa, força invisível, domínio do que realmente importa. Visualize-se agora erguido no centro de um espaço vasto, sem necessidade de aplausos, cercado por ecos de validação que não chegam. Cada respiração consciente fortalece a base invisível. Cada passo firme em direção à própria essência reforça a independência emocional. Você percebe que não precisa de ninguém para completar o que já é inteiro, que cada instante de escolha consciente é um tijolo na construção de algo inabalável. E quando entende isso, percebe a profundidade de sua liberdade. A verdadeira invulnerabilidade nasce da autossuficiência emocional, do controle sobre suas respostas, da capacidade de se manter inteiro mesmo quando tudo ao redor tenta abalar você. Cada decisão tomada por si, cada emoção sentida com presença, cada instante de consciência fortalece o núcleo invisível, sólido, silencioso e inabalável dentro de você. Tudo o que você enfrentou até agora, a raiva, o medo, a dor, a solidão, a rejeição, a incerteza, não existiu em vão. Cada sombra internalizada, cada impulso contido, cada momento de resistência silenciosa convergiu para algo maior. Um núcleo interno sólido, invisível, inabalável. É aqui que você percebe que não há nada fora de você capaz de quebrar o que foi forjado dentro. Respire. Sinta cada experiência se fundindo em consciência plena. As cicatrizes da dor tornam-se mapas. As sombras da solidão se tornam paredes de proteção. A ansiedade e o medo se transformam em terreno firme. O caos externo continua a tentar, mas você percebe que o mundo não possui as chaves para tocar essa fortaleza. A força silenciosa que cresce dentro de você não depende de condições externas. Ela é produto de escolhas conscientes, momento a momento. Visualize-se agora no centro de uma tempestade invisível. Cada vento representando críticas, perdas, traumas e frustrações. E ainda assim, você permanece imóvel. Cada respiração consciente, cada emoção absorvida sem reação, cada decisão de permanecer íntegro, transforma a turbulência em apenas ruído. A presença interna consolidada se revela completa, firme, sólida, invisível, inabalável. O ápice da força não é exibido, é sentido, silencioso, absoluto.
Você percebe que dominar o próprio interior não é sobre eliminar o medo ou a dor, mas sobre caminhar através deles com presença, consciência e integridade. Todas as lições convergem em uma única verdade. A invulnerabilidade não é a ausência de desafios, mas a capacidade de permanecer inteiro, consciente e forte, independentemente do que o mundo tenta impor. E nesse momento de compreensão plena, algo muda. Não há mais correntes invisíveis, nem dúvidas, nem impulsos descontrolados. Cada sombra enfrentada, cada emoção absorvida, cada instante de resistência silenciosa culmina em algo que ninguém poderá tocar. Você não apenas sobrevive, você se torna presença absoluta, sólido núcleo interno, força invisível que resiste a qualquer tempestade externa. Você chegou até aqui. Cada medo enfrentado, cada dor absorvida, cada impulso contido, cada sombra observada convergiu para algo que ninguém pode tocar. Uma presença silenciosa, sólida e completa dentro de você. Ela não depende do mundo, nem de aplausos, nem de aprovação. Cresceu nas experiências que pareciam quebrar você, nas ausências que pareciam te derrotar, nos desafios que pareciam intransponíveis. Respire. Sinta essa força como algo invisível, mas real, pulsando em cada instante, tornando você íntegro e inabalável. Não há pressa, não há expectativa, apenas presença. Cada respiração consciente, cada momento de resistência silenciosa, cada decisão de permanecer inteiro, constrói a solidez que o mundo nunca poderá abalar. Você percebe que a invulnerabilidade não é a ausência de dor, mas a capacidade de atravessá-la com consciência, integridade e serenidade. Visualize-se agora como centro de tudo que já viveu, absorvendo experiências, aprendendo com cada cicatriz, crescendo com cada sombra. A tempestade externa continua, mas você é a rocha que permanece firme, um núcleo invisível que nenhum vento pode mover. Cada sensação de perda, cada instante de solidão, cada desafio enfrentado consciente se fundiu em algo maior, você mesmo, inabalável, presente, inteiro. E se algo dentro desta mensagem tocou você, se despertou algo que estava adormecido, compartilhe nos comentários. Não como um gesto de reconhecimento externo, mas como um compromisso silencioso com a própria presença, com a transformação interna que você constrói a cada momento. Escreva "Eu estou aqui" ou qualquer palavra que ressoe com sua própria consciência. Cada palavra é apenas um reflexo da força que cresce dentro de você. Se essa jornada ressoou com você, se fez sentido perceber o que é realmente inabalável, considere permanecer neste caminho conosco. Inscrever-se aqui não é apenas um gesto, é um compromisso silencioso com o domínio interno, com a consciência plena, com a certeza de que sua força não depende de ninguém além de você. Se fizer sentido, permita-se dar esse passo.